O transtorno bipolar se caracteriza por fases de depressão, de tristeza, de inibição psicomotora, de falta de vontade para as atividades da vida diária, falta de prazer em tudo, ideias até de suicídio, depressão. Uma tristeza bastante acentuada e desproporcional face ao que está ocorrendo. Em contraposição, o paciente bipolar também apresenta fases de exaltação do humor, em que ele fica ou exageradamente otimista, falante, brincalhão, ou então ele fica irritado, agressivo, sem controle dos impulsos, entendeu? Existe a euforia, que é esse estado de exaltação do humor, e existe a disforia, que é um estado de perturbação da afetividade, em que a pessoa está irritada, impulsiva, briquenta, entendeu? Esses dois extremos se sucedem no paciente bipolar ao longo do tempo. E há períodos também que o paciente bipolar fica estável, né, sem alterações, seja para mais, seja para menos, no que tange ao estado do humor. Transtorno borderline é transtorno da personalidade borderline. Ou seja, as características foram patológicas, né, anormais, foram moldadas, formadas junto com a personalidade. Então, não é que a pessoa esteja borderline, ela é borderline, ela tem essas características desde que a personalidade se formou. Então, até por definição, antes de ela se tornar adulta, adolescente, já tem aquelas características e elas vão ser duradouras no mínimo e, em geral, décadas, até numa idade mais avançada pode desaparecer ou melhorar, mas vai ser o padrão de comportamento, de reações emocionais daquela pessoa, como todo transtorno da personalidade, né? Borderline não é o único, há vários outros. Eu com 6 anos, eu tive problema na suprarrenal. Foi descoberto um problema na suprarrenal. Esse problema me causou alguns problemas no futuro, né, em relação à parte psicológica. Mas quando eu era mais novo, eu não passava por desapercebido. Só que eu tive assim, na vida eu tive uma perda do meu avô, que foi como se fosse um pai também. Meu avô Pepe, isso aí mais ou menos foi em 2010. E eu estava junto no dia que ele faleceu. E isso me chocou muito, eu fiquei muito abalado. Nosso trabalho aqui na Fundação, com o uso da reprogramação emocional e a inteligência emocional, tem várias ferramentas. Eu costumo dizer que são vários arquétipos, que a gente pode abrir e considerar dependendo da necessidade do caminho a ser tratado, correto? Então a reprogramação emocional em exclusivo, a gente faz um resgate emocional da pessoa no momento exato onde ela sofre um trauma, um abandono, ou um transtorno, ou até uma síndrome do pânico, alguma coisa nesse sentido. As ferramentas que a gente mais usa na reprogramação emocional são inteligência emocional, hipnose e reprogramação neurolinguística. Bipolarismo e borderline, a gente faz o resgate do momento exato, porque o que é ser bipolar? Primeiro a gente tem que ter essa concepção. Ser bipolar é não ter controle da sua polaridade, positiva e negativa, humor e tristeza, esse déficit de controle. Então, quando há esse déficit de controle, foi algum momento que a parte neurológica sofreu um trauma para poder ele não ter mais esse controle.
E o borderline é aquele que não consegue ter mais o controle das suas ações. É o que a gente chama de over, é o excesso. É o cara que faz tudo em excesso, é o paciente que faz tudo excessivamente. De uma coisa simples a uma coisa mais grave. Eles não assumem, inclusive eles falam assim, a doutora que eu fui não vou mais porque ela disse que eu sou bipolar. Como assim bipolar? Eu não sou bipolar. Quando meu marido me chateia, sabe? Ele vai me chateando. O meu filho vai me chateando, não sei o que mais, sabe? E é na faculdade que os professores são péssimos e ficam me aborrecendo. Chega um belo dia que eu fico deprimida. As pessoas não ficam deprimidas, pessoas ficam deprimidas. Eu não posso ficar deprimida? Assim, falam dessa forma e muito mais. Com a euforia. As pessoas não querem me ver feliz. Não, meu marido nunca gostou, nunca comprou nada pra mim, não aceita que eu pegue nada no supermercado, ele que faz as compras, eu pego uma coisa, ele reclama. Então chega um belo dia que eu estou cansada, eu me canso e pronto. Eu digo, eu tenho meu dinheiro, eu vou fazer, eu vou gastar. Eles não entendem. Eles entendem que eles estão fazendo dessa forma, que foi dessa forma que eles se sentem melhor para encarar um marido do jeito que tem, para encarar um filho que é super problemático e que só dá problema, então, por isso que ele se deprime. Então, ele não entende que isso faz parte de uma doença, e uma doença grave. É preciso entender que é gravíssimo o transtorno bipolar, muito grave porque é o transtorno da destruição plena. Toda pessoa tem que ter autocontrole. Eu tenho autocontrole nos momentos que eu quero, mas, assim, nenhuma pessoa também tem sangue de barata. Às vezes a pessoa sai de si, discute, fala algumas palavras que magoam, acontece. Eu acho que não sou somente minha pessoa, que eu acho que todos os seres humanos são assim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, às vezes, eu vou cedendo muito, fico na minha, mas tem hora que eu me estouro. E eu sou, às vezes, um pouco sincero também. Eu sou uma pessoa que fala, às vezes, as verdades, coisas que as pessoas não querem ouvir. E isso aí, às vezes, magoa. Mas também, às vezes, quem fala o que quer também, né? Ouve o que não quer. Essa é a característica fundamental do transtorno bipolar. Fases distintas de euforia, intercaladas por períodos de normalidade e fases de depressão, que em tudo aparecem como a imagem oposta àquela da euforia. É uma doença fásica, né, que ocorre em fases. A minha experiência dentro de consultório, uma experiência de 30 anos, a gente pode colocar aí uns 25 anos trabalhando com bipolaridade, trabalhando com paciente com transtorno bipolar. Ao longo do tempo, eu fui percebendo a necessidade plena de orientar os familiares. E eu fui arranjando, fui vendo uma maneira de compreender, para além das teorias, porque eu não tenho um convívio com o bipolar. O bipolar vai ao meu consultório e eu fico sabendo como ele está se comportando, mas quem fica o dia a dia com o paciente é o familiar. Então eu tive uma ideia, um pensamento e pus em prática de saber conhecer e arranjar maneiras, construir maneiras de lidar com o paciente na fase maníaca e na fase depressiva. Um paciente que está com transtorno bipolar, que está na fase maníaca, ele visita o meu consultório como um carnavalesco. Então ele é um carnavalesco. Ele vem contar sobre o cartão estourado, sem reclamar. Ele fala assim, eu até estourei o cartão, mas eu consegui comprar aquele carro. Sabe aquele anel? Não, anel que eu ia dizer para você, que eu tinha um desejo enorme de comprar. Você sabe que agora eu consegui comprar? Mesmo se eu perguntar a ele assim, você vai ter condições de pagar, assim você vai parar de comprar outras coisas, né? Porque você vai precisar pagar esse anel. Eu já entrando nessa questão para saber se teria chance de ele ter pelo menos um entendimento mínimo dentro das consequências, né, daquele comportamento dele. Não, absolutamente não. O paciente fala direitinho, mas eu tenho outro cartão. Inclusive, eu até falei para meu pai
que se ele pudesse fazer um empréstimo para mim, sabe por quê? Porque eu tenho umas compras para fazer, que eu tenho um casamento para ir em tal lugar. Quer dizer, ele não fala coisa com coisa sobre a minha pergunta. Ele está falando o seguinte: eu compro e compro e compro quantas vezes eu quiser. Tem momentos que eu fico muito eufórico e procuro fazer o que eu gosto. E tem momentos que eu tô mais em casa, mais devagar. Mas eu acho que eu procuro sempre me cuidar, fazer exercício, que é bom para quem fazer, correr, jogar bola. Agora meu pai chegou de viagem, tá morando no Brasil de novo. Eu vou para Angra com ele, fico com meu irmão, eu tenho um irmão pequeno, tenho minha família, tenho minha mãe, tenho meus amigos, que são vários ciclos de amizade, né? Às vezes, né, eu fico mais para baixo, etc. Sem vontade de sair. Mas isso aí, pode ser que eu seja assim, mas tem milhões de pessoas que passam por isso também. Imagine vocês, né, que estão me ouvindo, perderem. Imagine um ente querido, muito querido, da vida de vocês. Tá. Imagine vocês, precisa imaginar, né? Até para compreender, foi assim que eu trabalhei e foi assim que eu consegui algo. A dor, aquele sofrimento profundo, aquele desespero profundo, tá? Em que você realmente fica naquela fase terrível, ou faz o luto ou fica na melancolia. Então eles ficam na melancolia, como se eles tivessem recebido uma notícia de morte. Então eles ficam aqueles meses, aquele tempo, com aquele primeiro dia da notícia de morte, com aquele primeiro dia no velório, com aquele primeiro dia no enterro. Não é o segundo dia, nem o terceiro, nem o sétimo da missa de sétimo dia. É do primeiro dia. Então é o paciente que ele vai embora, ele veio para o meu consultório, a gente conversou, a gente tentou compreender o que ele está sentindo e ele me explicar alguma coisa, pelo menos para que eu seja testemunha dos testemunhos dessa pessoa, pelo menos isso, tá? Ele vai e ele volta na outra semana, ou no outro dia, ou 3 dias depois, falando da mesma dor do primeiro dia que ele recebeu a notícia da morte do amor, o amor definido da vida dele. Então, ele passa meses nesse sofrimento. O que eles esperam mesmo é morrer junto com o morto. Eles caminham para essa morte também. Períodos graves, que a gente tem que ficar muito atento, que é o período de suicídio. O paciente mistura a medicação da psiquiatria com bebida. Racumim. A dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que é um período perigoso. Quando eu estou no momento bad, eu procuro ler alguns livros de autoajuda. Às vezes ler a Bíblia, procuro a religião. Assim, eu acho que a religião também é bom, né? A gente tem que ter uma crença. Aí eu vou na igreja, às vezes leio um livro. E apesar de eu sempre rezar antes de dormir, nos momentos ruins e bons, sempre agradeço a Deus tudo que eu tenho, que é a família que eu tenho, a saúde, né? Etc. Eles dormem na euforia e acordam na melancolia, e acordam na depressão, e acordam na dor do vazio, na dor de morte, tá? Então, muitas vezes, esses pacientes mostram nesse período, um período assim de muito desejo de morte. Não é eles morrerem em si, mas matar dentro deles essa dor profunda de não conseguir mais receber aquele ente querido, que é a tal da euforia que vem visitá-lo, que nunca mais virá visitá-lo. Dá uma impressão de que eles estão me falando, ele nunca mais voltará. E esse ele é toda aquela sensação, digamos assim, de euforia. No transtorno bipolar, ele tem essa característica de os episódios de mania e depressão ficarem se repetindo durante a vida. A pessoa pode ter até dezenas. A doença começa, em geral, entre 15 e 25 anos. Se a pessoa vive até os 80, pode ter 10, 20, 30 episódios, muitos até mais no mesmo ano. Varia muito de paciente para paciente, de época para época. Um transtorno que é muito citado como diagnóstico diferencial para o transtorno bipolar é o chamado transtorno borderline da personalidade. Borderline significa limítrofe, não é?
E as pessoas até brincam, né? Teve um autor que diz assim, borderline é um adjetivo à procura de um nome, né? de um substantivo. Mas, na verdade, o termo borderline, apesar de ser bastante infeliz, ele designa pessoas que têm um conjunto de sintomas bastante típico, né? São pessoas impulsivas que têm muita dificuldade de controlar a própria impulsividade, possuem relações interpessoais muito instáveis, que oscilam da idealização excessiva ao polo oposto. O que caracteriza o transtorno da personalidade borderline é a instabilidade do humor, uma hora está triste, outra hora está irritada, outra hora está alegre, do comportamento, da relação com as outras pessoas. Então, uma hora adora o fulano e logo depois odeia, é o pior inimigo, a mesma pessoa que ele amava. A autoimagem, a pessoa se sente... gosta de si própria, em outro momento se acha péssima, a pior pessoa do mundo. Muito comum o sentimento de vazio, a pessoa se sente assim, muito dependente das outras pessoas, tem dificuldade de ficar sozinho, de lidar com a solidão. Muito comum uso de drogas, de álcool em excesso, comportamento autolesivo, como se cortar. E o próprio uso de drogas é uma coisa auto-prejudicial. Tentativas de suicídio ou ameaças de tentar suicídio. Comportamento manipulador, se não fizer o que eu quero, eu vou me matar, ou vou fazer não sei o quê. Mas isso, como eu falei, a pessoa é desse jeito sempre. Claro que não é igual todo dia, até porque a pessoa é muito reativa. Então, se está tudo bem, ela está legal, mas se tem alguma frustração, algum estresse, que é uma coisa inerente à vida do ser humano, reage de forma patológica, lida mal com estresse, tem dificuldade de se relacionar com as pessoas de uma forma geral. Existem problemas de identidade, né? Identidade sexual, a pessoa às vezes não se reconhece como sendo homossexual ou bissexual, existem distúrbios da identificação sexual, né? Existem, enfim, uma série de condições que vêm dificultar para a própria pessoa a sua aceitação e a maneira como ela se coloca diante dos demais. Então, o transtorno borderline é caracteristicamente acompanhado de sensação de vazio, de frustração, de incompletude. Os sentimentos de vazio, de falta de sentido da existência, fazem com que muitas vezes o paciente borderline tente suicídio. Segundo algumas estatísticas, até 10% dos pacientes borderline fazem alguma tentativa de suicídio ao longo da vida e muitos, infelizmente, se suicidam. O tempo todo tem risco de se automutilar, quer dizer, judiar de si mesmo, se cortar, se machucar, e também o risco de suicídio. Importante que as pessoas que têm transtorno de personalidade devem também buscar ajuda. É um dos transtornos que mais nós estudamos, que mais tem tratamento, e com 35 anos as pessoas vão melhorando, com 40 anos quase já não há sintomas. Eu sou psicólogo, né? Trabalho nessa área já há 18 anos. A maioria dos nossos profissionais aqui ou são psicólogos ou são psiquiatras para tratar com esse tipo de paciente, o borderline e o bipolar, exclusivo dizendo. Então tem um acompanhamento constante do início ao término, não vou dizer o fim, ao término, né, da alta. Então é um trabalho feito por psicólogo na linha de gestalterapia e TCC. Também é feito por especialistas emocionais que fazem todas essas ferramentas. Quem identifica no início a quantidade de sessões que vai ser necessária sou eu com a psiquiatra. Porque a gente tem que fazer essa correlação entre os distúrbios do comportamento com os distúrbios da mente. Eu vou tratar o comportamento que vai gerar um resultado na mente. A psiquiatra com medicamento vai tratar a mente através do medicamento que vai gerar um resultado no comportamento. Ação e reação, causa e efeito. Outra coisa que é muito importante para o borderline
é que o médico possa diminuir a sua impulsividade, através, muitas vezes, de medicamentos que são também estabilizadores do humor. Não é? Muitas vezes temos empregado os sais de lítio, o divalproato de sódio, a oxcarbazepina, a carbamazepina, para controlar essa impulsividade exagerada do paciente. Eventualmente, antidepressivos podem ser empregados, assim como ansiolíticos também, né? Mas eu creio que a boa abordagem psicoterápica, propiciando essa experiência emocional corretiva, possa ser fundamental. Não tem uma explicação por que isso acontece, mas acomete mais mulheres do que homens. Alguns dos aspectos eram aspectos presentes no que se chamava antigamente de histeria ou neurose histérica. O que era antigamente neurose histérica, nas classificações atuais, virou vários transtornos mentais. Então, transtorno dissociativo, transtorno de conversão, transtorno da personalidade histriônica, transtorno de somatização e o transtorno da personalidade borderline. Se juntar isso tudo, dá o que era a neurose histérica do passado. Então tem essas características chamativas da antiga histeria, e também histeria, classicamente, sempre foi mais comum em mulheres do que em homens. O transtorno bipolar também é democrático no que tange ao gênero. Ele afeta igualmente a homens e mulheres. Já o transtorno bipolar mitigado, chamado TAB2, transtorno bipolar tipo 2, afeta mais mulheres que homens. É importante que sempre ela esteja em tratamento com um psiquiatra gabaritado para atender o transtorno bipolar, porque requer alguns cuidados importantes. Porque oscilar de um polo para o outro, o psiquiatra tem que estar muito atento. A família também e a própria pessoa com transtorno bipolar. Nesta mudança, nessa oscilação, se ocorrer o risco, o pensamento de morte, de imediato os familiares e o médico tem que ser comunicado. A pessoa não tem, em geral, impulsividade para o risco. No transtorno bipolar acontece mais o planejado, onde ela vai ficando desesperançada, não querendo viver, não suportando a situação e aí pensando no seu próprio fim. Então, dá tempo da gente salvar essa pessoa. Se o paciente está em mania ou em depressão está normal, aí muda o tratamento. Na mania se usam antipsicóticos, que também são usados para esquizofrenia, e os estabilizadores do humor, como lítio, ácido valproico, ou divalproato, carbamazepina, que tem um efeito antimaníaco. Na depressão é mais complicado, porque a depressão também ela acontece fora do transtorno bipolar, que é o chamado transtorno depressivo maior. Você poderia chamar também de depressão unipolar, né, que só tem um polo, que é o da depressão, não tem um polo da mania. Aí você pode usar normalmente antidepressivo na depressão unipolar. Na depressão bipolar, não, aí é muito problemático. Até os especialistas se dividem se não se deve usar nunca antidepressivo ou se pode usar, mas com muitos cuidados. Por quê? Porque antidepressivo pode fazer o paciente virar para a fase de mania. Então o paciente melhora da depressão, mas entra na fase de mania direto. Ou até fazer o que se chama de estado misto, que o paciente tem ao mesmo tempo sintomas de mania e de depressão, que é uma coisa até na verdade comum. Quando nós identificamos aqui no nosso espaço, no nosso consultório, que o paciente está identificado com borderline ou bipolarismo, a gente tem sim que passar por uma psicanalista ou por uma psiquiatra. Tá? A psiquiatra tem que fazer essa aferição se há uma necessidade de trabalhar com medicamento. O bipolarismo, por exemplo, tem que ter um controle medicamentoso, que é a psicofarmacologia. Tem que haver. Após isso, ele volta para cá, para o consultório, para a gente atuar diretamente com psicanálise. A gente começa com a psicanálise, que é para entrar no inconsciente do ser humano, para trazer esse resgate do inconsciente. Junto a isso, com a psicanálise, a gente faz Gestalt terapia e TCC, que é a terapia comportamental. E associado a isso tudo, a reprogramação emocional, que são as ferramentas que faz a gente fazer a reestruturação, a religação de tudo que ele está sendo tratado aqui, com o momento certo que ele teve esse problema. Tô bem, tô me tratando, tomando remédio no horário, mas eu não aceitei muito no início não, mas a gente tem que se cuidar, né?
esporte me motiva muito, me motiva muito. Só que às vezes o esporte também ele vicia, porque você quer fazer toda hora e isso aí às vezes causa lesões. Eu já tive alguns estiramentos, então tem que ter equilíbrio até para o esporte também, porque senão é o joelho, são as articulações, etc. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, mas o esporte ajuda. Com certeza que você corre, vamos supor, 8, 10 quilômetros, você já fica com a cabeça melhor, ouvindo uma música, vendo uma vista, ou corre na esteira, vendo a televisão, isso ajuda a passar o tempo. A reprogramação, ela tem algumas bases. A primeira dela é a meditação. A gente tem que ensinar o paciente a controlar melhor a oxigenação no seu cérebro. Porque quando você tem, por exemplo, bipolarismo, você tem que ter um controle maior das frequências do seu cérebro. E uma das ferramentas da reprogramação é a meditação. A meditação ativa e passiva. Ativa é aquela que você tem movimentos, chamada de euforismo. Movimentos para dar o euforismo, para dar o relaxamento. E a passiva é a da calmaria. É aquela que te gera tranquilidade, meditação da respiração, que também te traz a calma, aquela paz interior. Essa é uma ferramenta. Uma outra ferramenta que a gente usa é chamada emotização. Emotização é o seguinte, é você pegar momentos da sua vida positivos, de coisas boas que você já viveu, com pessoas que fizeram bem para você no passado, e fazer com que isso sobreponha o lado negativo, as cenas negativas que você já viveu na sua vida. Seja um trauma, um abandono, uma rejeição, um excesso de raiva. A gente faz uma recomposição do positivo em cima do negativo, que é o que o bipolar vive. É o descontrole do positivo e do negativo, né? Da euforia com a tristeza. Então a gente faz essa emotização. A palavra também correta é emotização. Depois da emotização, que é para fazer esse desdobramento, colocar o conteúdo no lugar mais propício da mente do paciente, é isso que a gente faz, porque não tem como apagar um trauma. A gente tem como colocar uma coisa positiva em cima da negativa. Depois disso, a gente faz uma qualificação da estrutura. Aí sim a gente usa a reprogramação neurolinguística, que vai na estrutura neurológica, fazer com que crie novos caminhos neurológicos no cérebro do paciente. E aí sim também entra a medicação, que ajuda muito na base dessa reestruturação de criação de sinapse, que são neurônios, de criação de novos neurônios. Além da meditação e da emotização, a gente faz reconfiguração neurológica através da PNL, com ferramentas como modelagem, estruturar as qualidades que a pessoa tem, a potencialidade dela, o que ela tem como excelência. A gente traz tudo o que ela tem de bom, como profissional, como homem, como ser humano, para poder sobrepor aquilo que ela acha que ela tem de ruim. Essa pessoa precisa de um atendimento especializado, que seria uso da fármaco com os médicos, a psiquiatria, uma psicoterapia que, na minha experiência, essa psicoterapia é uma psicoterapia informativa. É como se fosse um espelho falando para ele. Ele fala e você diz para ele, vai mostrando para ele se não está havendo prejuízo, que ele tem uma situaçãozinha. A gente, aos poucos, com muita delicadeza, o que é essa delicadeza? É quase que sentir o que ele sente, para poder saber desmanchar na gente aquilo e conseguir chegar um pouquinho mais perto para desmanchar esse excesso. O paciente bipolar adequadamente tratado, ele tem sim uma vida absolutamente plena e com grande potencial de ter uma vida como de qualquer outra pessoa. O transtorno borderline de personalidade vai necessitar de um acompanhamento psicoterápico e farmacoterápico a longo prazo, né? E em que pese o fato de demandar um esforço maior dos terapeutas e do paciente, é um transtorno também que pode ser superado. A cura existe, tanto no controle do bipolarismo com medicamento e o borderline, e também com uma reprogramação emocional. Não tem receio, procure um especialista. Procure instituições sérias, casas que vão te receber, consultórios que vão te abraçar, que vão saber te orientar. E a Fundação aqui, ela traz exatamente esse acolhimento, porque nós temos um guarda-chuva de profissionais, psiquiatras, psicólogos, terapeutas comportamentais, ocupacionais,
para justamente formatar melhor esse tipo de doença que a pessoa vive. Então não tenha receio de procurar ajuda. Se você tem características de border ou de bipolarismo, procure ajuda, não tenha receio. As pessoas têm que se reinventar. Todo dia a gente acorda de manhã, a gente tem que procurar se reinventar. Se a gente não se reinventar, essa é a palavra, reinventar.